bem, Adri? Bom dia. Tudo bem, Carol, Heisen e ouvintes da Eldorado. Adri, ontem o ex-presidente Lula voltou a falar que é preciso que as pessoas confiem nele ali, que ele vai ter uma condução da economia responsável. Mas está ainda não detalhando como talvez o eleitorado gostaria, o mercado, enfim, as pessoas que estão demonstrando apoio para ele nesse momento, apesar de ter o apoio da candidata, né, que saiu derrotada desse primeiro turno, Simone Tebet, que inclusive deu entrevista, falou que estava ali sugerindo, tinha entendido que a campanha petista precisava fazer esse detalhamento, estava lá porque precisar. Queria entender como é que está essa questão aí do ponto de vista da economia, uma avaliação sua. Do ponto de vista público, nem o Bolsonaro nem Lula estão discutindo, debatendo muito economia. Esse não é um assunto que está ganhando corpo nessa reta final, como você falou. O ex-presidente Lula, ele acatou cinco propostas, na verdade, da candidata Simone Tebet, e é sobre essas duas propostas que eu gostaria de detalhar um pouco para todos os nossos ouvintes conseguirem entender um pouco o alcance, porque do lado da campanha do presidente Jair Bolsonaro, eu também procurei, também estou tentando aí conseguir mais detalhes e eles estão fechados para a imprensa. Então, o que a gente pode detalhar, o que a gente pode avançar, esse é o meu trabalho aqui como colunista e como repórter de economia do Estadão, Carol. Então, você podia, então, trazer para a gente essas duas propostas. Uma é na área de saúde e outra tem a ver com a educação. Quer dizer, duas áreas muito afetadas pela pandemia. Que propostas são? E já tem até uma conta de quanto custariam, né, Adri? Exatamente, né? Os meus editores aqui em Brasília pediram para eu detalhar. A primeira proposta é zerar a fila do SUS, do Sistema Único de Saúde. Essa fila foi se acumulando ao longo da pandemia para cirurgias, exames eletivos, são aqueles que não são que não estão ali de urgência, há todos uns procedimentos a serem adotados, e essa fila ela atrapalha, ela atrasa diagnósticos, como, por exemplo, do câncer. Essa fila é grande e o Conselho Nacional, o CONAS, né, que reúne os secretários de saúde dos estados, ele calculou em torno de 8 bilhões de reais para para zerar essa fila que, se for mantida esse represamento, vai trazer custos maiores, porque as pessoas estão retardando o tratamento. Então, eu considero essa medida de extrema importância e que tem um custo, se a gente for comparar aí com outros gastos, não tão elevado, são 8 bilhões de reais, e é um custo que vai acabar diminuindo depois o impacto, caso as pessoas não tenham tratamento, que vão bater na porta do SUS. A segunda proposta, Heisen, é uma proposta da área de educação, foi a Simone Tebet apresentou, já tem experiências também em estados, é estimular os jovens terminarem o ensino médio, e para isso o programa, os jovens de baixa renda que estou falando, de famílias que são beneficiadas por programas de transferência de renda, esses jovens, dentro do bolo dos recursos para a concessão da transferência de renda, do auxílio, o governo faria uma poupança todos os anos para esse jovem, e se ele concluísse o ensino médio, ele poderia ter acesso a essa poupança para começar a vida, ou empreender, ou mesmo
juntar esse dinheiro para financiar o seu estudo superior. Esse aí é um custo, dependendo do alcance, de 2 bilhões até 4,7, sem desembolso imediato, porque o jovem precisa terminar. Então, é um custo muito baixo também. E o ex-presidente Lula, ele já assinou que vai acatar essas propostas, e essa poupança, a Tebet fala em R$ 5.000. E aí, né, Adri, é importante porque enfrenta esse problema crônico de evasão do ensino médio, né, que precisa ser enfrentado aqui pelo Brasil e que aumentou muito depois da pandemia. Exatamente. Eu conversei com um especialista que acompanha muito todas essas experiências e estuda a questão da evasão. É um problema gravíssimo no Brasil, ele se acentuou na pandemia. Estudos apontavam um custo para o país em torno de 214 bilhões por ano com essa evasão escolar. E, segundo a deputada Tabata Amaral, que trabalha nessa área da educação aí de São Paulo, ela disse que esse custo, com a pandemia, com os estragos da pandemia, pode já estar em 500 bilhões de reais. Então, você vê que a diferença é muito pouca. Esse especialista é muito grande, né? Pouca, não é muito grande em relação ao custo de um programa desse tipo, que já foi testado em outros países e também em alguns estados aqui no Brasil. Esse especialista, que se chama Vitor Pereira, ele diz que a evasão escolar é hoje o problema mais importante a ser enfrentado pela economia. E ele é essencial, eu vou explicar, para o crescimento da economia brasileira, porque a economia, para crescer mais e melhor, para não ser esse voo de galinha, cresce um pouco, volta, ela precisa urgentemente aumentar a produtividade, e sem qualificação humana, sem qualificação do trabalhador, o Brasil não vai continuar patinando na produtividade, no aumento da produtividade, principalmente em relação aos outros países. Quer dizer, por esse raciocínio, então, que você levantou, apurou, né, Adri, não é um gasto, é um investimento. É um investimento em políticas públicas bem-sucedidas. E eu acho que é esse o debate, Raíssa, que a gente está conversando aqui na campanha, né? E o que a gente viu nessa semana é uma explosão de fake news, né, de todos os lados, e o que acontece é que a gente acaba não tendo oportunidade de destrinchar o que cada política pública, o que os candidatos têm a apresentar. Muito bem, a gente vai tentando entender um pouquinho melhor essa história e pegando o que de proposta está saindo. Como disse a Adri, está difícil peneirar ali essas propostas para serem apresentadas e terem ali até o que cobrar depois das eleições, né? Os candidatos têm evitado se aprofundar muito nisso, sabem que depois a cobrança vem, e aí acabam trazendo essas informações meio nebulosas, que, como disse a Adri, estão sob escrutínio aí das equipes, também de jornalismo, né? Carol, da minha parte, como repórter e colunista do jornal e aqui da Rádio Eldorado, meu papel é destrinchar isso para os nossos ouvintes, para os nossos leitores, e eu te digo, está muito difícil. Né? Tá muito difícil a gente chegar e falar, vai ser assim, qual é o custo, o que a gente tem na mesa. É importante esse debate para a gente poder cobrar, para o eleitor poder cobrar de quem ganhar a eleição. Já teve alguma eleição tão hermética assim antes que você tenha acompanhado, Adri? Olha, eu não tinha visto. Havia uma expectativa de que a eleição fosse muito embasada na economia, em propostas, e isso não está acontecendo. Ela está muito centrada
numa briga de fake news e de outros temas que não ligados à economia. A economia entra aí só como uma parte de diagnóstico, né? A economia, o presidente Bolsonaro falando que a economia está maravilhosa, que estamos em deflação, que está tudo lindo e maravilhoso, e o outro lado dizendo o contrário. Não há discussão de propósito. Eu tento, quando alguém traz uma proposta, com alguma campanha traz uma proposta mais detalhada, eu tento trazer para vocês e vou procurar fazer isso até o final das eleições. Esse é o meu papel aqui como jornalista. E eu acho muito legal vocês aí da Eldorado trazerem essa oportunidade da gente discutir propostas, né? Discutir propostas do que se espera, quais políticas, porque com os recursos canalizados para esses programas, a gente vai ver menos espaço para populismo fiscal de quem ganhar a eleição e, sobretudo, também do Congresso Nacional.